A palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo 4 diz assim: o Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de indivíduos hipócritas e cuja consciência está. Tais pessoas afirmam que é errado se casar e proíbem que se comam certos alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças, pelo que são fiéis e conhecedores porque tudo que Deus fez é bom. Não devemos rejeitar nada, mas a tudo receber com ações pois sabemos que se torna aceitável pela palavra de Deus e Se você explicar essas coisas aos irmãos, será um bom servo de Cristo Jesus, nutrido pela mensagem da fé e pelo bom ensino que tem seguido. Não perca tempo discutindo mitos profanos e crendices absurdas. Em vez disso, exercite-se na devoção. O exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nesta vida, mas também na vida. Essa é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Trabalhamos arduamente e continuamos a lutar, porque nossa esperança está no Deus, o Salvador especialmente dos que ensina essas coisas, insista nelas. Não deixe que ninguém menospreze, porque você é jovem. Seja exemplo para todos os fiéis, nas palavras, na conduta, no amor, na fé e até minha chegada. Dedique-se à leitura pública das Escrituras, ao encorajamento e ao ensino. Não descuide do dom que recebeu por meio de profecia, quando os presbíteros impuseram as mãos sobre você. Dedique total atenção a essas questões. Entregue-se inteiramente às suas tarefas, para que todos vejam Fique atento a seu modo de viver e a seus permaneça fiel ao que é, e assim salvará a si mesmo e aqueles que Amém. Obrigado, Senhor. Louvado seja teu santo nome pela sua soberana palavra. Nós nos declaramos insuficientes. Não há retórica, não há eloquência em nós que possamos trazer à tona, que faça com que corações sejam transformados e mentes sejam abertas, Senhor. Nós clamamos pela iluminação do teu Santo Espírito, que venha nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, que a sua palavra possa conduzir os nossos passos e servir como lâmpada para os nossos pés, pois cremos que ela assim o é. Te agradecemos, Senhor Jesus, e te louvamos, que possamos cultuá-lo de maneira agradável a ti. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus, e todos nós dissemos amém. 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 Podem sentar. Vocês viram o púlpito novo agora? Está ficando radical a parada. Está ganhando identidade a nossa cara, né? Não é isso que faz nada ser diferente. Podia ser um pedaço de madeira, poderia ser uma Bíblia segurando a mão. Por mais... Só falta o quê? Os sacos de pancada. Mas tudo isso serve mais ou menos como um memorial para que a gente não esqueça de onde nós surgimos. Essas grades que estão ali eram as mesmas grades que nós começamos há 7 anos atrás, onde estão carregadas de lágrimas. O suor também, porque treinávamos ali dentro. De dia tinha treino, à noite tinha o treino espiritual para muitos. Quando chegávamos lá, ia limpar o tatame, depois tinha bituca de maconha, tinha um monte de coisa no tatame. Então, tudo isso nos traz lembrança. E a Bíblia fala muito sobre lembrança. Eu sou o Deus de Jacó. Deus que tirou vocês do Egito. Deus que abriu o mar. Nós não podemos esquecer de onde fomos tirados. Nós não podemos esquecer o Deus que nós servimos. O título da mensagem de hoje chama O Desvio da Fé. Nós acabamos de ler um capítulo do qual é de suma importância para o bom andamento da comunidade de Cristo. O livro, a epístola, no caso, se trata de 1 Timóteo,
ao qual Paulo trazia ensinamento, aquele que seria seu pupilo, que ele chamava de filho na fé. Um menino que era jovem, um menino que necessitava ser instruído, assim como nós precisamos ser instruídos. Nós cometemos equívocos de achar que as palavras de Deus se remetem somente ao passado, mas elas são aplicáveis aos nossos dias hoje. Algumas pessoas vão falar, não, mas Timóteo era pastor, e nós fomos feitos sacerdotes. A partir do momento que nós cremos, essas incumbências, essas orientações servem a nós. Embora elas tenham caráter pastorais, todos nós somos pastor de algum rebanho. E talvez nós tenhamos sido responsáveis pelo desvio da fé de muitos. Muitos aqui talvez não tenham trazido ninguém à igreja, mas já tirou muitos. Muitas pessoas talvez não tenham vindo à igreja por causa de nós, por causa daquilo que vivemos. E esses pequenos desvios falarão muito sobre quem nós somos e o Deus que nós servimos. Em 1 Timóteo capítulo 4, no verso 1, diz assim, o Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé. É verdade isso ou não? Quais são os últimos tempos? Quantos anos nós temos a história de Cristo? 2000 anos. Últimos tempos de 2000 anos? Então, quando são os últimos tempos? E 1000 anos atrás eram os últimos tempos? Ou é só hoje? Nós não sabemos o dia. E nós vivemos como os últimos tempos, na esperança e na certeza que se cumprirá aquilo que está escrito. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé. Alguns. Pois outros serão resgatados por intermédio da palavra e seus olhos serão abertos para as verdades de Deus. E a missão de todo aquele que crê verdadeiramente no Deus soberano, no Cristo ressurreto, é pregar as Escrituras para que não haja esses pequenos desvios da fé. Diz assim, dando ouvidos a espíritos enganadores e ensinamentos de demônios. Ele explica nessas vírgulas a razão que faria com que alguns se desviassem da fé. Por que alguns se desviam da fé? Dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de... Você acha que ensino de demônios está onde? Às vezes a gente acha que está lá fora. Às vezes o demônio sobe, pega o microfone e prega. É chocante isso, né? Mas Pedro foi chamado do quê? Afaste de mim. Quem era Pedro? Apóstolo. Um dos 12. Isso é muito sério. Dando ouvido a espíritos enganadores e ensinamentos de demônios. Semana passada nós falamos acerca de um ensinamento de demônio. Como que foi? Em Gênesis 3, a mulher deu ouvido à serpente. Palavras dóceis, que nos convencem, mas são ensinos de... Ainda que tivesse ali a ordem de Deus, ela deturpada, ela se torna um ensino de... demônio. Não fica com medo de falar o nome não, que não acontece nada, tá? Demônio, senão acho que eu vou cair aqui e torcer o pé, viu? A gente fica com medo. Ele foi vencido. Onde ele foi vencido? Na cruz do Calvário. Só que ele ganha na nossa mente todos os dias. Todos os dias nós escutamos uma voz e falamos assim, essa daí é voz de Deus. E você sabe que não é. Como que nós falamos com Deus? Como? Não, como nós falamos com Deus? Pela oração. E como Deus fala com nós? Mas e aquela voz do meu coração? Mas Deus falou ao meu coração poderosamente. Eu posso afirmar que é Deus?
Eu posso supor, imaginar, só se estiver em consonância com a palavra, mas ainda tem a nossa natureza caída. Nós entendemos aqui a semana passada que toda a natureza nossa se corrompeu. Então, quando nós escutarmos essa voz que fica na nossa mente, falando, pode ir, não tem problema, vai lá. Eu já dei esse exemplo para vocês dessas vozes que sondam a nossa mente. Imagina que sempre tem duas vozes. Vamos pensar numa questão prática. Todo mundo vai se identificar porque todo mundo pensa nisso, né? Agora, imagina assim, você tem que cuidar. Todo mundo sabe que tem que cuidar do corpo, sim ou não? Mas tem uma voz que fala assim, come aí, é só hoje, mano. Só um docinho. Você merece, mano. Você é um cara da hora, mano. Não pega nada, é só hoje. Daí tem a outra voz que fala, ô seu maluco, sendo dócil com as palavras. Você tá louco, mano? Por que você vai fazer isso? Você não consegue controlar isso daí? Daí você fala, ô, você tá tirando, mano, falar assim comigo? Mas não faz isso, mano. Seu corpo, você vai ficar com câncer, vai morrer depois de um tempo. Olha isso, vai destruir todo o seu corpo. Vai nada, mano. Você acha? Você está vendo aí todo mundo comendo e você não vai comer? Ou você quer ficar, depois você vai pegar um caixão que não vai conseguir nem subir dentro de uma esteira. Você não vai conseguir colocar o seu caixão dentro do... Pessoas não conseguirão carregar seu caixão. Carro funerário não terá que ser adaptado para carregar seu caixão. Ah, não, lógico que não, isso daí não acontece não, mano, só em filme. Comigo não acontece. Qual voz é boa? E aí? Essa ou essa? De verdade. Essa voz da esquerda ou a voz da direita? Mas por que quem escuta a voz da direita? Você. Mas essa é a realidade humana. Nós sabemos o que é certo por intermédio do nosso intelecto, mas não é a voz que grita no nosso coração, na nossa mente. Quantas coisas nós teríamos que fazer e não temos feito? Nós estamos dando ouvidos a espíritos enganadores, esses espíritos que habitam dentro de nós. Nós achamos que o demônio é externo, o demônio é interno. O demônio já está dentro de você, você sem Deus é o próprio demônio. Nós queremos alguém para botar a culpa. Nós queremos encontrar um culpado. Daí é culpa de quem? Do galego. Mas é isso. Nós queremos encontrar o culpado. Quando na verdade nós não estamos dando ouvidos ao quê? A palavra de Deus. Nós queremos nos comunicar com Deus com o nosso intelecto falho. Nós achamos que nós escutamos a voz de Deus a todo instante. Quantas vezes já falou assim, Deus falou comigo? Olha quantas pessoas Deus falou por intermédio da palavra. Na Bíblia, raras vezes. 1 Samuel, nós vemos lá, Samuel, ele não reconhecia a voz de Deus porque não era comum. E a maneira como Deus escolheu se revelar. Deus pode falar? Claro, Ele é Deus. Mas como nós teremos certeza? Como nós teremos convicção disso? Se não for por intermédio da palavra. Nós nos declaramos crentes, mas porque nós ouvimos os outros falar, mas nós não nos atentamos a olhar e conferir se aquilo realmente é o que Deus tem falado durante eras e eras. Nosso pensamento muda, mas a palavra de Deus permanecerá a mesma. O mundo passará, mas as palavras permanecerão. Só que nós não temos atentado a isso. Nós queremos algo mutável, nós queremos que a palavra de Deus se adeque ao nosso contexto. Nós queremos que a palavra de Deus se adeque ao nosso pensamento. Mas Deus é só hoje. Não existe negociação. O mínimo de desobediência no jardim do Éden gerou o máximo de punição. Porque Ele é um Deus justo. Porque se olharmos para Deus, vai falar assim, meu, sacanagem, uma fruta.
comeu uma fruta e estamos vivendo isso, nosso corpo se decompondo, a natureza caminhando para o fim, tudo se autodestruindo, se automutilando? Uma simples desobediência. E o salário do pecado é quando nós desobedecemos, gera o que dentro de nós? Morte. E nós não notamos, porque o cheiro de morte já não mais incomoda nossas narinas. Está impregnado em nós. As marcas do pecado se tornaram comuns em nós. Nós não estamos preparados para assumir a consequência dos nossos atos. Alguns se desviarão da fé, porque eles não darão ouvidos ao único ensino que nos leva à verdade. Eles escutarão homens que serão usados por demônios, e eles se tornarão parte disso. Dando ouvidos a espíritos enganadores e ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos e... O que é hipócrita? Vocês sabem o que é hipócrita? A gente sabe porque a gente fala. O termo hipócrita, os teatros gregos, eles usavam máscaras que tampavam o rosto. O termo vem daí. Somos diferentes? Pessoas colocavam máscaras sorrindo enquanto estavam chorando. Todos nós, em alguma área da nossa vida, estamos vivendo essa hipocrisia. E a hipocrisia está atrelada à mentira, cuja consciência está... Será que nossa consciência está morta? A intenção é provocá-los para entender quem vocês são de fato. Não é admissível admitir, falar todos os dias que eu tive um encontro com Deus e minha vida continua igual. Não é admissível. Vocês conhecem a verdade. Oro para que Deus esteja usando a minha vida para proclamar a verdade. Se não for, eu prefiro sair daqui e morrer. E eu prefiro que vocês, enquanto ainda estão vivendo, também morram, pois morrerão vivendo a verdade. Nós não podemos nos dar o luxo de viver mentiras como hipócritas, como mentirosos, pois causarão desvios nas fés de outras pessoas. Nós queremos brigar com o mundo quando a nossa briga deveria ser com nós mesmos. Nós queremos corrigir o mundo e não conseguimos corrigir nem os nosso caminhar. Nós somos seres completamente travados pelo nosso egocentrismo. A gente não consegue nem dormir do outro lado da cama. A gente quer mudar o mundo e nem consegue dormir com outro travesseiro. Quem já tentou dormir de ponta cabeça assim na cama? Lá em casa não tem como, né? As crianças vai, cada um já habituou, aprendeu. Mas nós não queremos, nós não estamos suscetíveis à mudança. Nós nos julgamos deuses. E estamos levando pessoas para o abismo, por causa daquilo que nós estamos vivendo e professando. O desvio da fé está atrelado a quem nós somos. No verso 3 diz: tais pessoas afirmam que é errado se casar e proíbem que se comam certos alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças, pelo que são fiéis e conhecedores da verdade. Aqui, ele traz o contexto muito específico daquilo que estava acontecendo à época. Homens tentando manipular Deus. Qualquer coincidência com o que nós vivemos agora é mera coincidência. Nós queremos manipular Deus e colocar fardos mais pesados do que deveria. Olha, pessoas afirmam que é errado se casar. Olha os indícios de quem são aqueles que estão profanando contra o nome de Deus, ensinos que são divergentes da palavra. Que é errado se casar. É errado se casar? Depende do casamento, viu? Não vamos entrar nesse mérito. Posso casar pela segunda vez? Depende, vamos entrar em milhares de situações. Mas existem doutrinas que falam que aquele vai ter que viver uma vida de monastério.
Paulo, em suas cartas, afirma até que às vezes era melhor que não se casasse. Mas não no sentido que vocês não deveriam se casar, mas no sentido de entender que o ministério demanda uma grande parte da sua vida. Eu que eu diga, porque chega, minha mulher estava acostumada com outra coisa, agora vai mudando o ritmo e é um processo de readaptação. E esse é o processo do casamento. O casamento vai fazer com que nós tenhamos compreensão do reino celestial. Então o casamento é de extrema importância. E ainda assim tem lugares que falam disso. Proíbe que se comam certos alimentos. Tem alimentos que são proibidos comer, sim ou não? Vai ter um dia aí eu não posso comer carne, tá certo ou errado? Cri, cri. Não tem opinião. Não, para nós. Por quê? Só está errado. É a mesma coisa, passou a vida inteira não comendo carne na sexta-feira santa. Por quê? Porque aprendeu a copiar. Mas minha mãe não comia, minha mãe está certa, daí eu não vou comer. Eu não entendi o porquê eu faço. Às vezes, seguir doutrinas divergentes se trata da sua omissão, a sua omissão de não buscar conhecimento. Talvez você não tenha buscado o conhecimento necessário e você está preso às armadilhas do inimigo. E por ele ser mentiroso, você se torna um mentiroso, porque a fé que você professa é diferente da fé que você vive. Em Levíticos, retrata alguns alimentos que eram proibidos e permitidos com que o povo comesse. Mas por qual razão? Era preservar a vida. Alimentos que não tinham devido tratamento poderiam ser impuros. Não só devido a como eram tratados. Então, hoje nós temos noção de asepsia, nós sabemos como cozinhar, como fazer. Mas não há mais alimentos. Nós não podemos amaldiçoar aquilo que Deus tornou santo. O alimento é para o nosso corpo. Eu fiquei um tempo só comendo carne. Eu fiquei 80 dias comendo carne. Isso me trouxe uma profunda reflexão. Só carne, mais nada. Carne, frango e peixe. Mas por quê? Porque, de certa forma, nós temos que dominar aquilo que nos domina. E só podemos fazer isso mediante o poder do Espírito. Nós sozinhos não conseguiremos vencer a nossa própria carne. E quando eu fiquei nesse período, eu comecei a refletir muito sobre aquilo que eu comia. Você já parou para pensar que aquele bife na sua mesa é tão bonitinho, né, mano? Um bifezinho, mas você olha o boi ali comendo e fala, meu... Daí tem pessoas que deixam de comer porque olham a vida daquele boi. Mas a questão é, você olha pelo sacrifício que ocorreu, que aquele animal teve que dar o sangue e a vida para que você tenha vida? Você já parou para pensar nisso? Que o alimento que está sobre a sua vida, ele está entregando a vida para que você tenha vida. Esse é o princípio divino, ele entregou a vida para que tenhamos vida. Nós estamos trazendo doutrinas para dentro do cristianismo que não fazem parte das escrituras, mas por parecerem convincentes e por não termos conhecimento, a gente fala amém. Vamos fazer aí um jejum agora de 30 dias, só comendo rapadura, daí todo mundo, isso mesmo, que Deus vai mover tudo. Imagina, nós só somos índios diferentes, sabe? A mesma dança da chuva nós fazemos com determinados rituais que nós construímos. Senhor, eu vou ficar 5 dias sem tomar Coca-Cola, daí você me abençoa ali, imagina Deus olhando para isso, mano. Eu te comprei pelo sangue do meu filho, você está querendo me comprar com Coca-Cola, mano? Quantas vezes nós não fazemos isso? Nós tentamos manipular Deus, nós achamos que Deus é nosso brinquedo, porque nós não estamos submissos à Escritura. O desvio da fé já está no nosso coração. Se não for o Espírito Santo nos convencendo, nós continuaremos errando.
Na nossa carne não habita nada. Tais pessoas afirmam que é errado se casar e proíbe que se comam certos alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças, pelos que são fiéis e conhecedores da... Essa vírgula traz, Deus criou para serem recebidos com ação de graças. O que é uma ação de graça? Você ora antes de comer um alimento? Você lembra, talvez, depois de que sua barriga está cheia, falar, obrigado, Senhor? Porque é muito fácil. Na hora da fome você agradece. Mas depois que sua barriga está cheia, você esquece quem é o provedor do seu alimento. Você fala, não, porque eu trabalhei. O trabalhador é digno do seu salário. O nosso salário era a morte. E nós temos vida porque Deus nos sustentou até aqui. Ontem no velório eu vi um monte de vida que estava ali. Que estavam existindo, sem esperança, sem fé, vazios, se alimentando das suas próprias cobiças. E nós estamos vivendo isso dentro do lugar santo. Nós estamos vivendo isso dentro de igrejas, porque nós aprendemos a manipular Deus, embora Deus não seja manipulável. Nós criamos rituais que parecem ser da hora, daí um vai atrás do outro. Todo mundo caminhando para o mesmo abismo. Somos guiados por homens e não mais pela sua soberana palavra. No verso 4 diz, porque tudo que Deus fez é bom, não devemos rejeitar nada, mas tudo receber com ação de graças. Pois sabemos que se torna aceitável pela palavra de Deus e pela oração. Em Coríntios depois mostra algumas questões acerca de alimentos, porque determinado alimento, é oferecido a, sei lá, daí a pessoa vai e fala assim, se você não sabe, você comendo, você não vai ficar torto, tá ligado? Não tem isso. Mas agora se tem uma pessoa que te avisa, fala assim, o seguinte, isso daqui foi ofertado do demônio, não vai lá você comer, você estará professando de maneira errada. Não vai ser o brabão. Não é, porque a pessoa vai olhar e falar assim, qual é o respeito? O que é que você tem com a sua crença? Não é você mostrando poder, não é você que mostra o poder de Deus. Deus se manifesta em poder. No verso 6 diz, se você explicar essas coisas aos irmãos, será um bom servo de Cristo Jesus, nutrido pela mensagem e pelo bom ensino que tem. Observe que ele já estava mostrando o problema e falando assim, esclareça a eles o que está acontecendo. Esclareça a eles o que ocorre no meio deles, que eles estão cegos. Até que a palavra venha e tire as vendas dos olhos. Não é um homem que tira a venda dos olhos. Não adianta, eu posso ficar horas e horas, fazer graduação, mestrado, não consigo. Eu nunca vou encontrar as palavras corretas para desbloquear mentes, para fazer com que vidas sejam transformadas. Vocês podem mudar aparentemente a religião externa que nós vivemos, mas a verdadeira religião é uma mudança interna, onde Deus muda quem nós somos. De inimigos de Deus nos tornamos filhos, e aí podemos responder de maneira do qual conseguimos compreender tanto o que está escrito quanto viver a sua palavra. A orientação para que Timóteo explicasse as coisas serve para nós. Serve para nós. Você consegue defender a sua fé. Você não consegue nem defender por que você não pode comer alimento, mano. Como você vai defender a sua fé? Daí alguém vai perguntar alguma coisa para você e fala, crença é isso, você crê e pronto e já era. Daí fala assim, da hora, daí vê sua vida toda errada, você é desse jeito que crê mesmo. Daí a pessoa vai, nós não estamos nos atentando para o que a palavra diz. Será um bom servo de Jesus Cristo, nutrido pela mensagem
e pelo bom ensino que tem seguido. Ele já seguia. Ele via de mão judia e ele já tinha sido ensinado. A questão é que nós não temos aprendido de fontes verdadeiras. Nós temos aprendido com programas de televisões, com Instagram, com mensagens motivacionais, mas nós nos esquecemos da palavra. Verso 7 diz: não perca tempo discutindo mitos profanos e crendices absurdas. Em vez disso, exercite-se na devoção. Por quê? No final ficava um debate. Ah, mas é isso, pode ou não pode? Eu falo assim, não vamos ficar falando disso. Vamos falar daquilo que é. O que é devoção? O que é devoção? O que é a palavra devoção? Devoção está atrelado a um ato. A devoção cristã está em nós estarmos alicerçados na sua palavra, em orarmos ao Senhor. Orarmos para conversarmos com Ele e lermos para que Ele fale conosco. Essa é a nossa devoção. Esse é o exercício de piedade cristão. Essa é a forma como Deus se comunica com nós, de maneira inerrante e infalível, do qual o seu pecado não poderá contaminá-lo, ainda que possa, porque você pega daí só um verso aqui e fala assim, é isso que Deus disse, esquece de ler a vírgula, o texto anterior, o posterior, de juntar no contexto. Mas isso só servirá para depois, na hora do julgamento, você falar assim, olha aqui, você usou das suas próprias artimanhas para fazer aquilo que você queria. Estão entendendo? No verso 8 diz, o exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas à vida, mas também na vida futura. O exercício físico, aqui no termo grego é ginásio, que colocam na questão de culto mesmo. Por quê? Cultura grega era tudo os caras, vocês não falam, queria um deus grego, daí apareceu isso. Fala, eu quero um deus grego. Mas essa é a realidade. A questão do exercício físico, ele não está desconsiderando. Porque o exercício físico, como que faz para a pessoa cuidar? É necessário o quê? Exercício físico, disciplina, constância, mudança de mentalidade. Mas para isso nós nos importamos. Deixa alguém falar assim, mano, tá. Ou uma mulher falar, ou um homem falar. Se falar qualquer apontamento, talvez isso seja um gatilho para você falar assim, você quer ver uma pessoa ficar em forma, mano? Termina o relacionamento. Verdade. Na hora que terminou, você vê o cara treinando, por quê? E essa disciplina nós não usamos com aquilo que deve usar. Nós estamos presos a uma vida ínfima na terra que nós estamos usufruindo. Mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nesta vida, mas também na vida. A mesma disciplina que você tem, exercite nas disciplinas espirituais. Quando que nós exercitamos as disciplinas espirituais? Não, é na palavra, mas qual é o momento da vida que nós nos voltamos a Deus? É o mesmo processo. Deus está lá como nosso Salvador, mas Ele não é Salvador de quem Ele não é Senhor. Nós estamos barganhando com Deus. Agora eu estou com dor, eu vou lá, deixa eu achar uma palavra aqui. Daí você abre, não achou, você vai virando até achar uma palavra. E você vai achar porque Deus é misericordioso. Você vai achar porque Ele vai estender as mãos a você a todo instante. Assim como Pedro clamou a Jesus e Ele estendeu a mão quando ele estava se afundando, ele gritou, contudo Deus estava do lado, porque Ele só estendeu a mão. Esse é o Deus que nós servimos, que em meio às nossas dores, nós gritamos e Ele nos atende.
estende a mão, e depois nós soltamos e fala, consigo caminhar sozinho, sai e afunda novamente. Se nós não nos atentarmos essa questão de exercitar-se na devoção, nós nos desviaremos da fé. Nós nos desviaremos dos ensinos que nos foram deixados. Essa é uma afirmação no verso 9, digna de confiança, e todos devem, todos, trabalhamos arduamente e continuamos a lutar, porque nossa esperança está no o Salvador especialmente dos que? Será que nós podemos conjugar esse verbo aqui? Trabalhamos arduamente? Você individualmente tem trabalhado arduamente? Arduamente? A sua esperança está no Deus vivo, ou você ainda confia na força do seu braço, que você pode, você é capaz? Deus é o único Salvador de todos. De todos, todos. Pois se Ele quisesse, o mundo teria já ruído. Isso chama-se a graça comum. Algumas pessoas no velório falam assim, por que uma pessoa tão boa morreu? Tanta gente ruim morrendo. A questão é, por que Deus não mata a todos? Porque não existe nenhum bom. Por que Ele deixa pessoas ruins ainda estarem vivas? E nós somos essas pessoas ruins. Só que nós não olhamos, nós nos julgamos bons, porque nós estamos sentados aqui. Não, nós só somos conscientes do nosso pecado. Lamento, mas todos aqui, por mais bonitinho que seja, são meros pecadores. Nós não conseguimos executar a devoção. A nossa carne briga. E como nós lutaremos com a nossa carne? Com a mesma disciplina do exercício físico. Como que está seu devocional? Nem sei o que é isso. Como que está a sua leitura da palavra? Se você não se alimentar da palavra, você vai morrer desnutrido. Talvez você esteja todo fortão, bonitão. Não tem ninguém aqui, tá? Mas está desnutrido espiritualmente. Nós temos que nos nutrir da palavra. A palavra tem que nos nutrir diariamente. O que você comeu a semana passada? Na terça-feira? Deve ter confundido também. Nem lembra onde deixa a chave e vai lembrar que comeu. Mas o que acontece? Às vezes eu falo, eu li a semana passada, mas eu não lembro. Mas assim como um alimento te sustentou para que você chegasse até aqui, a palavra é nosso alimento. Não há outro alimento para o cristão a não ser a palavra. Se você não ler a palavra, você estará sujeito a ouvir indivíduos hipócritas e mentirosos e ainda falar amém. Se eu chego aqui, abro o Levítico, tá vendo, não come carne de porco, não come, daí você, é mesmo, não vou comer, mano. O cara falou tão sério. Daí você seguiu um hipócrita e um mentiroso. E você se tornou porque você vai professar essa fé. Nós somos chamados a ser obedientes a quem? A homens? A palavra. Só que isso daqui, trazer a instrução da palavra é horrível. Por quê? Traz autonomia. E se traz autonomia, perde a autoridade. Eu não sou especial porque eu estou aqui. Qualquer pessoa poderia estar aqui, lógico, né? Vai necessitar de demandar. Não dá para você chegar aqui e ficar, eu vou falar o que vem na minha cabeça. Não, mas não é uma crença pagã. Você vai ter que estudar, no mínimo, a palavra. Mas qualquer pessoa, nós fomos feitos sacerdotes. Não por homens, mas por Deus. E nós temos essa responsabilidade. É muito difícil entendermos que necessitamos trabalhar arduamente. Mas foi Deus que fez? Sim, mas Ele mandou trabalhar, então trabalhe. E quem vai fazer você trabalhar é Ele. Então só dê um passo e sabendo que depois, até o seu passo, quem fez você se movimentar foi Ele. No verso 11 diz:
Ensine essas coisas e insista nelas. Não deixe que ninguém o menospreze, porque você é jovem. Seja exemplo para todos os fiéis nas palavras e Olha isso. Ensinem essas coisas Como que nós educamos nossos filhos? Quantas vezes você fala? E por que vocês querem vir uma vez na igreja e acham que pronto, acabou, já estou crente agora já era. Vou lá na balada onde eu ia que não vai acontecer nada. Falta de instrução, falta de conhecimento. E a missão, nós que fomos feitos sacerdotes, é o quê? Insistir, repetir, dia após dia. E vocês vão ter que repetir para si mesmos. Vai chegar lá, você não vai chegar lá na porta do céu e falar assim, o galego me explicou errado, mano. Você tá bom, vai para o inferno junto com ele, mano. É a realidade. Mas o galego disse que estava escrito, mas não estava. Eu acho o número 53. Estava lá. Ele disse, decorou até um negócio que você nunca foi ler com seus próprios olhos. Ensine essas coisas e insista nelas. Não deixe que ninguém menospreze, porque você é jovem. Seja exemplo para todos os fiéis Nós somos isso? Fiéis nas palavras. Será que nosso sim é sim e nosso não é não? Esses somos nós. Não é única e exclusiva de um pastor. Eu sou pastor aqui para vocês. Na rua eu não vou chegar ali na padaria e falar assim, dá um café, eu sou pastor. Me obedeça, eu sou pastor. Não é, mano. Mas eu vou ter que ser um pastor lá dentro. Eu vou ter que ser educado. Porque amanhã ele fala, mano, aquele cara que estava aqui é pastor? É da hora, né? Vocês estão olhando e balançando a cabeça. É isso mesmo. Mas a questão, você fala que é crente, ele te vê no Instagram no domingo aqui e na segunda lá, enchendo a cara. É o mesmo exemplo. Só que com os outros é mais da hora, né? Comigo todo mundo dá risada da minha cara, mas e de você? Aqui vem instrução de como a mulher deve ser, como o homem deve ser. Só que não, deixa que eu vivo. Deus sabe meu coração, Ele sabe o seu coração. Por isso que você só não vai para o inferno por causa de Cristo. É isso, nosso coração é falho e enganoso, então devemos ser submissos à palavra. Nós estamos alicerçados na palavra, nada mais que a palavra. Se eu falar qualquer groselha aqui, galego, está errado. Beleza, vamos trocar ideia aqui, vamos ver. Eu não quero estar errado. Se a palavra falar, eu me curvo diante de Deus e falo assim, amém, entendi errado. Perdão, Senhor. Mas nós queremos defender nossos pontos de vista. O seu ponto de vista, o meu ponto de vista, o ponto de vista de quem quer que seja, não importa. O importante é o que a palavra diz. O importante é essa palavra que nos traz vida. Temos que ser exemplos e fiéis nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Essas são as instruções que, embora direcionadas a Timóteo, servem para nós. A questão é, nós somos? Nós estamos dessa forma? Como está seu amor? Como está sua conduta? Como está sua fé? Como está sua pureza? Até minha chegada, dedique-se à leitura pública ao encorajamento e Isso é o culto. Mano, isso daqui é tudo apetrecho. Se não tiver nada disso, ainda tem culto. O culto é centralizado nisso. Leitura pública mas por que eu tenho que levantar? Eu quero ficar sentado. Vai acontecer alguma coisa? Eu vou sair daqui manco? Não, não vai, mas isso daí é um sinal de reverência. Porque na Bíblia nós vimos, eu relatei para vocês, eu li o que estava escrito e todos se levantaram diante da palavra de Deus. Eu não preciso usar argumentos teológicos. O Espírito faz você chorar, faz você se prostrar. Não é eu usando uma voz diferente. Não é. Não vai adiantar nada. Eu colocar uma roupa melhor ou pior, não. Talvez vocês vão ver, já devem ter escutado pessoas iletradas falarem e seu coração queimar. Porque quem opera a mudança é o Espírito. Mas nós temos que estar
atentos à leitura pública, ao encorajamento e ao ensino. Não há outra forma. Não há outra forma de um coração se converter se não for por intermédio da palavra. Somente a palavra pode quebrar os nossos corações. E nós temos que se atentar a isso. Quando foi a última vez que você ensinou a palavra para alguém? Mas nem eu sei. Não precisa saber muito, pouco. João 3,16, vai lá. Pois Deus amou. Pronto, olha aqui. Não vai adiantar você falar, Jesus te ama. Eu falo assim, eu já vi um monte de vezes, eu leio no caminhão isso daí. Mas agora me mostra que ele me ama. Como você vai mostrar que ele te ama, sendo que você nem pega na mão dele? Eu falei para você dar um abraço, você dá um abraço assim, ó. Vem aqui, deixa eu te dar um abraço, como dá. E sai correndo, mano. Nós estamos se tornando frios. Antes tinha o ósculo santo. Era um beijo. Ai, eu vou dar um beijo nele. Olha como nós vamos acompanhando o tempo e vamos nos distanciando. Nós vivemos no nosso mundo. Mas isso não vai fazer bem para o outro, vai fazer bem para você. Faça isso. Daí tem que chegar, final do culto, dá um abraço no seu amigo. Não precisa pedir, vai lá e dá um abraço nele. Talvez ele veja aqui querendo um abraço. O abraço seu talvez seja a resposta de Deus para ele. Às vezes um abraço vai falar mais que 1000 palavras. Também, né? Não vai dar, você chega, você vê uma mulherzinha da hora, você fala assim, vou dar um abraço na irmã. Daí você vai pro inferno já de uma vez, viu? É bom deixar essas ressalvas, porque mantém gente. Não esqueçam. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, ensinos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, mano. Se for um daqui, mano, se eu ver, tá lascado, mano. Por isso que eu falo que essas coisas devem ser lembradas aqui. Chega uma pessoa, não tem problema você dar um abraço, mas a questão é o respeito dentro de tudo isso. E isso é a cultura que nós vamos ter aqui. Nós estamos criando, ou melhor, está sendo revelada em nós a identidade que Deus quer para a nossa comunidade. E a maneira como for, os outros vão vir e fazer da mesma forma. Às vezes não precisa, às vezes uma palavra, às vezes um aperto de mão, um olhar. Não espere outra pessoa, seja você. Você viu a pessoa meio ali, como você está? Isso faz diferença. Quando diz de dedicar as escrituras, também encoraja a pessoa. Fala, e aí, como que está a sua leitura de palavra, mano? A gente começou a todo vapor, lendo 4 capítulos por dia. Alguns ramelaram no caminho. Mas a grande maioria terminou de ler o Novo Testamento. E estatisticamente diz que cerca de 95% daqueles que se dizem cristãos não leram a Bíblia de Gênesis e Apocalipse sequer uma vez. Isso é muito sério. Eu não vou perguntar para vocês para não constranger, porque aqui vai ser a mesma coisa. Eu li, mas você leu genealogia? Não, aí eu pulei, então você não leu de Gênesis e Apocalipse. Não, mas ali não, Lamentações, não gosto nem desse nome. Mas não é? Eu estou mentindo? A risada é tipo, estou rindo de constrangimento. No verso 14 diz assim, não descuide do dom que recebeu por meio de profecia, quando os presbíteros impuseram as mãos sobre você. Esse daqui era justamente porque ele havia sido ordenado ao ministério pastoral. Como foi? Com a imposição daí chega os outros aqui que quer jogar óleo, purpurina, um monte de coisa. Mano, não tem nada a ver com as escrituras. Tá? Você não vai ver no Novo Testamento acontecer isso. Vai ter mais lá, mas aqueles que eram ungidos eram separados para o Senhor. Não vai chegar aqui, galego, joga óleo no meu carro. Mas, mano, não faça isso, hein, mano. No verso 15 diz, dedique total atenção a essas questões. Entregue-se inteiramente às suas, para que todos vejam seu. A carta é muito objetiva. Agora, duvido que você vai ler essa carta na sua casa depois. O galego já falou. Amanhã medita nela.
extraia mais daquilo que Deus tem guardado. Isso daqui, o Spurgeon falava que é uma grande mina, onde cada vírgula, cada palavra contém uma imensidade de tesouros. Leia, chegue e leia, fala assim, deixa eu ler mais um pouquinho, vou ler isso daqui. Tenha um tempo, tire um tempo com Deus. Você gasta tanto tempo no celular, vendo coisas à toa, fazendo a maratona do dedo. Não dá, não vai ter outro jeito. Entregue inteiramente as suas tarefas para que todos vejam o seu progresso. Porque se ele se entregar a tarefa dele, automaticamente ele seria... Se você ficar indo na academia direto, você acha que as pessoas vão ver ou não? Que você foi. Tem amigo meu que fala, eu estou treinando. Eu falo assim, mano, fala a verdade, mano. Daí chega e fala assim, em 2 meses eu perdi 60 dias. Mas é a realidade. Agora, se dedica aqui, se dedica à palavra. Você vai ser transformado, as pessoas vão ver a transformação. Onde havia raiva, agora haverá paz. Onde havia ódio, vai haver amor. Onde havia impaciência, haverá paciência. O domínio próprio, os frutos do Espírito, de Gálatas 5:22, eles já estão aí. Esses são os frutos daquele que crê. Se você não tem executado isso, amor, amabilidade, bondade, paz, mansidão, paciência, domínio próprio, isso são frutos que, se você está enraizado, enxertado na videira, vai fluir de você. Se não, se questione, não está acontecendo isso, então, Senhor, me faça novo. Eu não posso, Senhor, me convença por intermédio da sua palavra. Me coloque de joelhos diante da sua palavra. Quando foi a última vez que você orou de joelhos? Quando foi a última vez que você se prostrou diante de Deus? Será que vai ser necessário momentos de dores para você clamar a Deus? Deus não é nosso Papai Noel. Ele é Senhor sobre toda a terra, que tudo que está acontecendo acontece debaixo da sua autoridade e dos seus decretos. Nada aconteceu fora da sua vontade, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, se eu estou desse jeito, amém. Eu estou com dor, eu vou glorificar a Deus, porque sei que isso daqui me aproximará dele. Verso 16, fique atento a seu modo de viver e a seus... seu modo de viver e os seus ensinamentos. O que eu faço e o que eu falo. Quando pergunta no caminho de Emaús, quem era Jesus para eles, o que eles falaram? Esqueceram já, né? Estou indo embora. Ele era um homem, Jesus era quem? Um homem de palavras e... Obrigado, amor, glória a Deus, Senhor, glorificar. Tem alguém que está prestando atenção. Ele era um homem de palavras e ações. Nós somos homens de palavras e ações. Você vai ver que os grandes homens da Bíblia eram retratados com essa qualidade. Homens de palavras e ações. Não adianta eu ter ação, mas não ter palavra. Não adianta eu ter palavra e não ter ação. São duas coisas que estão intimamente ligadas. Permaneça fiel ao que é, e assim salvará a si mesmo e aqueles que o... Permaneçam fiel ao que é certo. O que é certo é o que você pensa? O que é certo? A palavra, o que está escrito. Mas se eu não conheço o que está escrito, eu permaneço certo no quê? No que eu acho, naquela vozinha aqui, docinho de coco, vem aqui. Não é, tenho que parar, parei agora, não é amanhã. Segunda-feira eu começo, é agora. Eu vou chegar, vou tirar meia hora para ler a palavra de Deus. Eu vou tirar um tempo para estudar, para conhecer mais, escutar ministrações. Também não escuta qualquer coisa, que tem um monte de coisa ruim também. Talvez a minha também deve ser horrível, nem escuta a minha, lê a palavra, ou pega de uns caras que são bravos mesmo. Uns que já estão mortos, que não têm compromisso com o seu ego mais, querendo ganhar like. Tem muita informação. Todo mundo tem dúvida que isso é certo?
Não, todo mundo tem convicção que é certo, mas se é certo, por que eu não faço? Por que nós não fazemos? Porque muitas vezes nós estamos completamente desviados da fé. Mas esse desvio é temporário, porque o Espírito Santo nos conduzirá ao caminho certo, pois Deus jamais irá perder um dos seus filhos, pois o Filho irá levar até Ele todos aqueles que Ele destinou desde antes da fundação do mundo. É uma promessa, e se você está escutando a palavra é porque Deus está tornando disponível ela, a sua vida, e assim salvará a si mesmo, assim salvará a si mesmo e aqueles que o... Se você viver o que é certo, as pessoas ao seu lugar serão impactadas. E não virá você mais e alguém. Você vai ver que multidões irão querer viver o que você vive, porque você vive a fé genuína. As pessoas irão ansiar pelo que sai da sua boca, porque o que sai da sua boca é verdade, é certo. Que vocês possam ser conduzidos pelo Espírito a viver aquilo que é certo. Amém. Curvem suas cabeças, fechem seus olhos. Se quiserem, podem se colocar em pé. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Aplique a Sua verdade em nossos corações, Senhor. Não permita que nos desviemos da Sua fé, da fé que nos foi dada, Senhor. Nos conceda a fé genuína, Senhor, onde nos prostramos diante aos Seus pés. Nos conceda, Senhor, palavras que irão frutificar. Efetue em nós o Seu querer, Senhor. Não permita que sejamos conduzidos pelos nossos desejos. Não permita, Pai, que sejamos usados como pedra de tropeço. Não permita que o maligno nos toque. Não permita que o maligno nos use para que nossas palavras sejam palavras amaldiçoadas, Senhor. Nos transforme. Transforme as nossas vidas, transforme os nossos corações, o nosso entendimento. Transforme o ambiente que nós vivemos, Senhor. Efetue a mudança primeiro em nós. Nos conduza a agirmos de maneira diferente, a fazer aquilo que é certo, Senhor. Não deixe que o tempo, não deixe que a nossa brevidade na fé nos limite, acreditarmos que nós não somos capazes, Senhor. Nós sabemos que as obras das trevas começam a tentar as nossas mentes, falando que ainda é muito cedo, Senhor. E depois de muitos anos ela irá dizer que agora já é tarde. E não há tarde para o Senhor. Não há tempo para o Senhor. Todos os dias são dias de pecadores arrependidos clamarem pelo Teu sangue precioso vertido na cruz, Cristo Jesus. Nós clamamos pelo Teu sangue, nós clamamos pelo sacrifício ofertado na cruz, declarando que nós somos meros pecadores, pobres, homens mortos em nossos delitos e pecados, que necessitamos do Teu Espírito Santo para nos conduzir a uma vida reta e justa. Que não sejamos aqueles que louvam ao Senhor com as suas bocas, com as nossas bocas, e depois profanamos o Seu nome em nossas vidas diariamente, Senhor. Não permita que as mãos que nós usamos para orar por outras pessoas sejam as mãos que estão mexendo com pornografia, que estão mexendo em coisas impróprias, Senhor. Torne nossos casamentos puros, santos, que haja perdão entre nós. Que haja perdão no nosso coração, quebrante o nosso coração para que possamos perdoar, Pai, aquelas pessoas que nos fizeram mal, e não se trata do que fizeram a nós, mas daquilo que Cristo fez em nosso coração, para que possamos responder de maneira completamente desproporcional. Onde há ódio, Pai, nós derramamos amor, onde há briga, nós derramamos paz, a paz que só pode vir do Teu Santo Espírito. Olhe por essas vidas que estão aqui, Senhor, vidas que estavam antes perdidas, mas que Tu resgataste, Senhor. Efetue nelas a transformação que nenhum homem pode fazer, Senhor. Abra as portas necessárias, feche as portas que são necessárias, pois a Sua palavra diz que a palavra que Tu fechas, a porta que Tu fechas, ninguém mais pode abrir, e a porta que Tu abres, ninguém pode fechar, Senhor, e nós cremos nisso. Nós cremos que haverá um dia que estaremos ao lado
em glória, onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais ruídos, onde tudo se tornará ínfimo diante da sua presença. E nós clamamos: venha o teu reino, Senhor, faça a tua vontade, efetue em nós, Pai, aquilo que nós não conseguimos. Nós somos homens contaminados pelo pecado, mas que o teu Santo Espírito nos purificou, e nós não mais agora estamos perdidos lutando para não pecar. Nós somos seres santos que lutamos contra o pecado que insiste em tomar conta de nossas mentes, e só poderemos vencer mediante o seu poder, e que tudo isso seja feito para a honra e glória do seu nome, Senhor. Que o seu nome seja glorificado. Ainda podem continuar com os olhos fechados. Os olhos fechados, por vezes nós remetemos a uma segurança divina, porque nosso intelecto fala: ai, minha bolsa, ai, as minhas coisas, o que vai acontecer? Não, às vezes nossos olhos nos contaminam, nós queremos fazer as mesmas coisas que outras pessoas fazem, nossas adorações se tornam repetitivas. Nós iremos adorar a Deus por intermédio de um louvor que foi escrito por um amigo, em um ritmo talvez que não seja convencional para muitos, mas que essas palavras possam penetrar seu coração, que essas palavras possam te trazer entendimento. Prestem atenção. Depois eu falo dele. Licença para chegar mais uma vez, que morro camicana escrita, para que assuma o Rei dos Reis. Eu não apresento novo nem página virada, mas o mesmo Evangelho com a mente renovada. O Deus de nossos pais é o mesmo Deus a quem domingo, a quem falou pelos profetas, mas hoje através do Filho. Começo a contemplar, enquanto eu recito esses versos, que Jesus é metanoia, não é o inverso do inverso. Meu coração perverso buscou a salvação diária, porque eu perdi ela diária, o religar e corrompeu. Cristo na cruz, não há outra coisa necessária, não são obras que me fazem ganhar o que Deus me deu de graça. Mas para o Pai, o preço foi bem caro. O unigênito que se fez carne morreu pelo meu pecado, e não está claro porque Ele ainda escolhe os malditos. A cruz é o meu destino, mas eu saio redimido. Por quê? Razões que talvez nunca saberei. O amor quebrou a barreira que eu mesmo coloquei lá no Éden. Eu assinei um atestado com Adão, permitindo a desolação de toda a criação. Deus não pune inocentes. Aleluia. Mas eu não sou e eu serei julgado. Mas a boa nova é que frequentemente Ele perdoa culpados. Amém. Maranata, o noivo vem, te esperamos com os olhos, a vinda da Jerusalém celestial. Rasgue os céus e desça, que diminua o holofote, para que só o teu nome cresça. Amém. E receba a recompensa do seu penoso trampo, uma família para o Pai, uma esposa para o Filho e uma morada para o Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus.